Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gibran, sou fundador da Tecnio. Estou aqui na UFMG, no Instituto de Ciências Biológicas. Estou finalizando meu mestrado, vou iniciar esse ano o doutorado em Neurociências. Hoje é um dia talvez especial para muitos pesquisadores, porque hoje é o Dia Mundial do Cérebro, dia 22 de julho. Porém, esse nome, no Brasil, ele não está 100% certo, né? O correto seria Dia Mundial do Encéfalo. Tivemos um problema aí de tradução do inglês para o português, porque o cérebro mesmo é só uma parte, né, da nossa massa cinzenta, né, e branca, que é a parte externa, um pouco mais externa que o telencéfalo. Também temos o cerebelo, que é a parte de trás, e temos o tronco encefálico, que é a parte que conecta o nosso encéfalo junto para os nossos neurônios, né, passam por ele para passar pela nossa medula. Como curiosidade, algumas curiosidades para vocês entenderem o quão complexo é esta máquina nossa de processamento biológico, computacional. É o que se conhece, é a máquina mais complexa do universo que se conhece, tá? Que o ser humano conhece. Não existe outra máquina, chamando o cérebro de máquina, mais complexa do que o próprio cérebro. E nós estamos utilizando o cérebro para estudar o cérebro, né? Isso é um problema, inclusive, quem quiser pesquisar aí chama paradoxa reflexiva, né? Muitos dizem que para que você consiga compreender algo é preciso que você afaste, né, dele. Porém, como que nós vamos afastar de algo que é utilizado como ferramenta para aprender algo? Recentemente se achava que nós tínhamos, né, 100 bilhões de neurônios, mas com as pesquisas, inclusive lideradas, né, por brasileiros, a Suzana Herculano conseguiu descobrir, né, apesar de, a partir de alguns estudos experimentais, que o ser humano tem em média 86 bilhões de neurônios. E olha que interessante, a parte que é responsável pelo raciocínio, aprendizado, memória, os raciocínios mais que a gente fala mais de alto nível, né, mais emergentes, são somente 16 bilhões desses 86 bi. Mais de 80%, né, 69 bilhões de neurônios, mais de 80% dos nossos neurônios estão aqui, numa parte pequena aqui do nosso encéfalo, chamado cerebelo, né, que tem como função principal o controle motor, ajuste, equilíbrio, tônus muscular, etc. E para vocês entenderem, né, o quanto que o ser humano evoluiu a partir dos animais, né, dos animais antecessores à nossa espécie, o quanto que nós evoluímos nesse processo, né, motor de refinamento motor, e agora nos últimos milhares, centenas de milhares de anos que passamos, né, esse processo evolutivo evoluindo a parte mais externa, mais cognitiva, de raciocínio mais elaborado, né? Então, é uma área muito interessante, existem muitas pesquisas em aberto. Por exemplo, existe uma pesquisa, uma pergunta ainda que não foi respondida, já tem mais de 100 anos, vários cientistas tentaram responder, inclusive alguns que ganharam o Nobel, sobre o engrama, né? O que significa isso? Seria qual que é a menor unidade de memória do nosso cérebro e onde que ela fica, né? Onde que ela se situa. Diferente de um computador, que se você tirar uma foto, essa foto aqui, por exemplo, dessas árvores, né? Uma folha ali, ela é representada por bytes, um conjunto de números para representar as cores, né? A resolução, ela é salva no computador, numa unidade física de memória, que se você... o engenheiro eletrônico, ele consegue chegar e mostrar ali qual que é a parte do circuito integrado, do transistor, do capacitor, que aquela informação ali, aquele bit ali de memória está armazenado. Isso não acontece no nosso cérebro. Vocês estão vendo essa folha aqui, ó. Se eu falar para você pensar nessa imagem dessa folha, não é possível ainda encontrar isso no nosso cérebro, onde que isso está armazenado. Existem várias hipóteses em cima disso, né? Isso é a busca do engrama, né? Tem mais de 100 anos se pesquisando em cima disso. E por que essas pesquisas são feitas? Porque conhecendo esse processo por completo de memória e aprendizado,
a gente consegue evoluir muito, tanto na medicina quanto na evolução tecnológica, no melhor conhecimento do ser humano, né? E dos animais, né? Porém, é uma área extremamente complexa, tanto a área de neurociência é uma área multidisciplinar, que hoje em dia, para resolver problemas complexos, não basta uma equipe de profissionais com especialidades em uma determinada área. Tem que ser equipe complexa, né? Na área de neurociência aqui no meu laboratório, por exemplo, tem engenheiros, temos biólogos, temos pessoas de várias áreas aqui, psicólogos, né, de várias áreas, para que possam entender o processo, né, do nosso cérebro. E outro fato interessante é que tem-se, né, a hipótese, até algumas evidências sobre isso, que o processo de memorização do nosso cérebro, ele não é estático, né, como eu falei no computador. A gente consegue localizar ali e a imagem, né, o dado, o bit, né, que é a menor unidade de informação computacional, eu vou conseguir encontrar ali, fisicamente ali no computador, inclusive medindo com um osciloscópio ou com um multímetro para medir a tensão. Já no nosso cérebro, mesmo que se encontre essa informação, se entende que provavelmente é uma informação temporal, ou seja, o cérebro de uma pessoa que faleceu, se você fatiá-lo e tentar encontrar as memórias, provavelmente as memórias não estarão ali mais, né? Não estarão armazenadas ali, ou melhor, não estarão decodificadas ali da melhor forma, porque é necessário uma dimensão a mais do nosso cérebro, que é a dimensão temporal. No momento que você está pensando ou recrutando algo, é o momento que aquilo ali possa ser evidenciado da melhor forma. Então existe essa variável temporal, né, de informação do nosso cérebro, que ela não é presente nos nossos computadores, né? Outro ponto importante é o baixíssimo consumo de energia do nosso cérebro. Hoje a gente consome uma quantidade equivalente aproximadamente a talvez 60 cargas, né, de um celular, uma quantidade bem baixa. Numa criança de 8 anos de idade, entre 6 e 8 anos é a etapa da nossa vida que o nosso cérebro consome 80%, aproximadamente entre 60% e 80% de tudo que aquela criança alimenta. Então isso é importante até inclusive na nutrição, para um melhor desenvolvimento do sistema nervoso. E na fase adulta a gente consome aproximadamente entre 20% e 30% de tudo que a gente se alimenta, o nosso cérebro consome. Inclusive, uma das partes do nosso cérebro que evolui e que amadurece mais para frente é a parte do córtex frontal, que é entre mais ou menos 25 e 28 anos de idade. Ou seja, as pessoas que têm menos dessa idade, elas ainda têm alguns problemas de desenvolvimento, algumas limitações de desenvolvimento, algumas limitações perceptivas emergentes, principalmente na parte de raciocínio e julgamento, né? Então, notem que o nosso cérebro ele evolui até os 27, 28, 29 anos de idade, né? E ele precisa ser bem cuidado. Outro ponto extremamente importante sobre o nosso cérebro, falando do consumo, é que hoje, né, os modelos mais modernos de inteligência artificial, que vocês provavelmente conhecem, GPT, esses outros, eles possuem aproximadamente 1 trilhão de conexões, né, entre os circuitos neurais artificiais deles, né, conexões entre neurônios, 1 trilhão. Estima-se que no mínimo o nosso cérebro possua no mínimo 100 trilhões de conexões, né? Apesar de não ser uma característica linear de capacidade intelectual, inteligência ou processamento emergente, a gente vê o quanto que ainda o nosso cérebro está além desses modelos de linguagem e mais, né? Com o que a gente alimenta, e sem a cabeça ficar quente ou sem a gente suar, a gente consegue fazer uma quantidade de processamento e análises, né, contextuais e extremamente mais eficiente ainda do que o computador necessário para rodar esses modelos, né? Uma quantidade enorme de computadores que consomem um absurdo de energia
e que jamais seria possível, com a tecnologia de hoje, rodar num computador que consome um nível equivalente ao nosso cérebro, rodar esses modelos de inteligência artificial. Então, por isso que a inteligência artificial tem extraído e tem aprendido muito com a neurociência, né? Como que é o processo de conexões, né? De formação e de cálculos biológicos com o aprendizado da biologia, o aprendizado da natureza, né? Como que isso é feito para que a gente possamos nos espelhar isso na construção de tecnologias melhores, né? Então, esses modelos mais recentes que trabalham com tecnologia de transform, de atenção mais distribuída e outras abordagens, como processamento de imagens também, redes convolucionais, foram extremamente inspirados e continuam tirando proveito do que se sabe do nosso cérebro e principalmente das últimas décadas, né, com a evolução dos sistemas de redes neurais, de ressonância magnética, ressonância funcional e outras técnicas de coletar informações do nosso cérebro, permitiu com que se conhecesse, com que a neurociência tirasse um melhor proveito nesse processo evolutivo. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham conhecido um pouco mais sobre essa obra de arte mais complexa do universo que se conhece, que é o nosso cérebro e que todos nós temos, né? Um grande abraço para vocês e até mais.